Enquanto a humanidade observa a Lua suspensa no céu noturno como um farol imóvel, algo extraordinário está prestes a acontecer. Depois de mais de meio século desde que humanos caminharam pela superfície lunar, estamos novamente às portas de uma nova jornada. Artemis II não é apenas uma missão, é um retorno. Um retorno às grandes perguntas, aos grandes riscos e ao tipo de ambição que molda civilizações inteiras. O que estamos prestes a fazer agora ecoa diretamente aquilo que começou há mais de 50 anos, quando um grupo de astronautas entrou em uma cápsula frágil e caminhou rumo ao impossível. Mas desta vez, algo mudou. Desta vez, não estamos apenas voltando à Lua. Estamos abrindo a primeira página real da exploração espacial do século XXI. No final da década de 1960, a Apollo nasceu como um gesto audacioso, quase improvável, em uma era marcada por rivalidade e medo. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, nomes que se tornaram sinônimos do maior salto tecnológico da história. Eles viajaram usando computadores mais fracos do que uma calculadora simples. A nave era apertada, quente, extremamente arriscada. Cada segundo dependia de cálculos manuais, improvisos e confiança absoluta em tecnologia que mal existia. Ainda assim, funcionou. A humanidade não apenas chegou à Lua, ela mostrou que podia ir além do que qualquer civilização havia acreditado ser possível. Mas quando as últimas missões Apollo chegaram ao fim em 1972, parecia que toda essa ambição tinha sido cuidadosamente guardada em um armário de memórias gloriosas, como se aquele capítulo tivesse se encerrado de vez. Por décadas inteiras ficamos confinados à órbita baixa da Terra, circulando a apenas alguns centímetros do nosso ponto de partida em termos cósmicos. E por mais incríveis que fossem os ônibus espaciais e a Estação Espacial Internacional, algo estava faltando. Aquela chama que impulsionou a Apollo parecia distante. A pergunta silenciosa permanecia: quando voltaríamos a ousar? Quando a humanidade iria novamente atravessar o vazio entre mundos? A resposta começa aqui. Artemis II marca o primeiro passo de um retorno não simbólico, mas estratégico e inevitável. Um reencontro com o futuro que a Apollo iniciou e que, por forças econômicas, políticas e até emocionais, ficou paralisado no tempo. Agora, a tecnologia mudou, os motivos mudaram e o próprio mundo mudou. Se a Apollo foi movida por urgência e rivalidade, Artemis é movida por algo maior: sobrevivência, conhecimento e continuidade. Pela primeira vez, não vamos à Lua apenas para provar que podemos. Vamos porque precisamos entender o que significa deixar o berço. O que significa começar, de fato, a exploração espacial como um projeto de civilização, não de um país. A tripulação de Artemis II, os primeiros humanos a ir além da órbita terrestre desde 1972, será testemunha de algo que nenhuma geração viva presenciou. A visão da Terra ficando para trás novamente, lentamente, até se tornar apenas um ponto luminoso cercado por um oceano de escuridão. Eles seguirão uma trajetória que ecoa exatamente aquela da Apollo 8, a missão histórica que pela primeira vez contornou a Lua sem pousar. Mas agora, com sistemas que combinam inteligência artificial, propulsão moderna e a experiência acumulada de meio século de exploração robótica. Entre eles, tecnologias que nem poderiam ter sido imaginadas no tempo da Apollo. O que torna esta missão tão simbólica é que ela representa o início de um ciclo completamente novo. Não vamos apenas repetir o passado, estamos construindo algo mais amplo. Quando a Apollo pousou na Lua, a ideia de uma base lunar, missões contínuas ou até viagens a Marte era vista como ficção científica distante. Hoje, Artemis não abre apenas uma porta, ela abre uma estrada inteira. A Lua será não mais um destino final, mas um ponto inicial. Um laboratório natural, um porto avançado, um trampolim para tudo o que vier depois. E é aqui que a história começa a se conectar de forma profunda. Quando olhamos para Apollo, enxergamos o início da aventura humana além da Terra. Quando olhamos para Artemis, vemos o início da exploração espacial como um ciclo contínuo. Não uma visita, mas uma expansão, uma presença.
Algo que talvez um dia as próximas gerações chamarão de o verdadeiro começo. Agora, tantas décadas depois do último passo na superfície lunar, estamos prestes a lançar uma missão que pode marcar a transição entre duas eras: a era dos experimentos audaciosos e isolados e a era da exploração sistemática, deliberada, civilizatória. Enquanto a tripulação de Artemis II se prepara para deixar a Terra, algo curioso acontece no imaginário coletivo. Pela primeira vez em 50 anos, a humanidade começa a revisitar memórias que quase tinham sido apagadas. Imagens em preto e branco, vozes metálicas, capacetes dourados refletindo um horizonte que não pertence ao nosso mundo. A Apollo deixou marcas profundas, mas silenciosas. Foi como um sonho que todo mundo teve, mas que poucos realmente lembram com detalhes. Agora, ao observar Orion empilhada sobre o gigantesco foguete SLS, a sensação é de déjà vu, só que ampliado. Não estamos repetindo a história, estamos despertando uma linha narrativa que ficou interrompida pela metade. Artemis II carrega consigo muito mais do que tecnologia. Carrega um simbolismo quase arqueológico. Carrega a noção de que estamos reabrindo um portal deixado pelos astronautas da Apollo. Quando Frank Borman e sua equipe observaram o nascer da Terra pela primeira vez atrás do horizonte lunar, eles não sabiam que estavam inaugurando não apenas uma era científica, mas um tipo completamente novo de sensibilidade humana. Artemis transmitirá uma viagem inteira em alta definição, em tempo real, para um mundo que agora vive permanentemente ligado por telas. Isso significa que, pela primeira vez, milhões de pessoas poderão acompanhar não apenas a missão, mas a experiência emocional dos astronautas, suas reações, seus silêncios, seus medos e encantamentos. É como se estivéssemos sendo convidados a fazer parte da tripulação, a ocupar um dos assentos que a Apollo nunca pôde nos oferecer. E a comparação inevitável se estende também ao próprio veículo. A Orion, ao contrário da cápsula Apollo, foi projetada não apenas para chegar à Lua, mas para operar como um sistema modular, capaz de participar de missões mais distantes. Enquanto a Apollo era um salto isolado dentro de uma corrida desesperada, Orion é uma peça dentro de uma arquitetura. Uma cápsula que conversará com estações lunares futuras, com veículos de pouso reutilizáveis, com bases que ainda não existem, mas que já estão desenhadas. Artemis não é uma missão. É um programa vivo, escalável, em desenvolvimento contínuo, o exato oposto da urgência da Apollo, que nasceu rápido, brilhou intensamente e desapareceu abruptamente. E aqui surge algo fascinante. Pela primeira vez, a Lua se torna um cenário de longo prazo. Pelo menos 6 missões Artemis já estão planejadas, com objetivos claros: testar pousos, estabelecer infraestrutura, desenvolver tecnologias de sobrevivência e, eventualmente, montar uma estação permanente em órbita lunar. Se a Apollo foi a primeira página de um livro que nunca foi escrito, Artemis é a edição definitiva, onde finalmente começamos a preencher capítulos inteiros. A Lua deixa de ser um troféu e se torna uma plataforma. Um laboratório natural onde aprenderemos a extrair gelo, produzir combustível, testar habitats e preparar o que muitos consideram o objetivo final: Marte. E é impossível não perceber que estamos entrando em uma nova era, não apenas tecnologicamente, mas culturalmente. As viagens Apollo pareciam algo distante, quase mitológico, guardado em museus e livros de história. Mas Artemis nasce em um mundo onde a exploração espacial se tornou parte do cotidiano. Temos telescópios nos mostrando exoplanetas em órbitas impossíveis, sondas tocando asteroides, helicópteros pilotando em Marte, robôs escavando luas geladas. Artemis não parece ficção científica, parece consequência lógica do que estamos fazendo há décadas. Ao mesmo tempo, existe um peso emocional silencioso nessa transição. Porque, embora pareça natural seguir adiante, a verdade é que demoramos 50 anos para voltar. 50 anos onde a Lua esteve lá, intocada, esperando. Onde sonhos de bases lunares foram engavetados enquanto conflitos, crises e prioridades humanas mudavam constantemente. Artemis representa não apenas uma retomada tecnológica, mas um tipo de reconciliação histórica. Como se estivéssemos dizendo para nós mesmos: não esquecemos.
Apenas demoramos mais do que imaginávamos. E talvez no fundo esse retorno reflita algo ainda maior: a necessidade crescente de responder às perguntas que sempre estiveram conosco, mas que nunca pudemos explorar de verdade. O que existe além da Lua? Como é viver longe do planeta? O que acontece quando um mundo inteiro depende de você para sobreviver em outro? Artemis II marca o início da jornada que finalmente poderá nos dar respostas reais, não simulações, não teorias. E quando pensamos no impacto que Artemis pode ter nas próximas décadas, fica claro que não estamos apenas observando uma missão espacial, mas testemunhando o início de uma transformação cultural profunda. Assim como a geração Apollo cresceu, acreditando que tudo era possível, existe agora uma nova geração que poderá crescer, vendo astronautas indo e voltando da Lua como parte de um cronograma contínuo, não como um evento isolado transmitido em televisores preto e branco. Crianças que hoje têm acesso à internet, à astronomia popular, a imagens em 4K do espaço, formarão suas memórias com Artemis, sendo tão natural quanto lançamentos de foguetes comerciais. Para elas, a pergunta não será se iremos à Lua novamente, mas quando será a próxima? E isso muda absolutamente tudo. E essa mudança de percepção é talvez uma das maiores consequências de Artemis. Porque a exploração espacial sempre dependeu de uma mistura de ciência, política e imaginação coletiva. Sem imaginação, não existe motivação. Sem motivação, não existe investimento. E sem investimento, não existe missão. Quando milhões de pessoas se conectam a um propósito maior, como retornar à Lua, cria-se um ciclo virtuoso onde curiosidade gera inspiração, inspiração gera apoio, e apoio gera ação concreta. A Apollo viveu esse ciclo, mas por pouco tempo. Artemis está prestes a reativá-lo, desta vez de maneira muito mais extensa e global. Outro aspecto fascinante dessa nova era é o papel que a cooperação internacional desempenha. Na época da Apollo, o programa era essencialmente uma demonstração de força em meio à Guerra Fria, uma corrida entre duas nações. Agora, Artemis pertence não a um país, mas a um consórcio de nações. O programa Artemis Accords reúne dezenas de países comprometidos com princípios comuns de exploração pacífica, compartilhamento de dados e respeito às futuras operações lunares. Isso significa que, quando a humanidade voltar a pisar na Lua, terá sido por meio de uma colaboração que envolve diferentes culturas, economias e visões de mundo. E essa pluralidade transforma a própria maneira como enxergamos nossa presença fora da Terra. Mas existe também o lado prático dessa colaboração: tecnologia compartilhada, infraestrutura conjunta, padronização de sistemas e uma soma de expertise que torna o impossível um pouco mais alcançável. Se a Apollo dependia exclusivamente da engenharia americana, Artemis é o resultado da soma de inteligências do planeta inteiro. E isso torna cada avanço mais estável, mais robusto, mais sustentável. Pense, por exemplo, na Gateway, a estação orbital lunar que servirá como ponto de apoio para futuras missões. Ela está sendo construída com módulos de diferentes países, cada um contribuindo com o que faz de melhor. É literalmente uma estação internacional, mas ao redor de outro mundo. E enquanto a Apollo tinha um destino claro, pousar, coletar amostras e voltar, Artemis possui algo mais complexo: criar presença, estabelecer permanência, aprender a viver em outro corpo celeste de forma contínua. Isso exige não apenas tecnologia, mas filosofia. Exige aceitar que estamos entrando em um território onde a humanidade nunca operou antes, o da expansão interplanetária. Não como personagens de ficção científica, mas como pessoas reais, com rotinas, responsabilidades e riscos calculados. E é justamente aqui que a transição Apollo-Artemis se torna mais evidente. A Apollo nos mostrou que podíamos alcançar a Lua. Artemis vai nos mostrar se conseguimos permanecer. A Apollo provou que conseguimos enviar humanos longe da Terra. Artemis vai testar se conseguimos construir estruturas semi-autônomas, operar sistemas de longa duração e desenvolver métodos para extrair recursos diretamente do ambiente lunar. É a diferença entre visitar um lugar e aprender a viver nele.
Mas apesar de toda essa complexidade, existe algo profundamente humano no retorno à Lua: a busca por perspectiva. Durante décadas, vivemos olhando para fotografias antigas do nosso satélite natural. Ele sempre esteve ali, intocado, lembrando-nos de que a humanidade já teve a coragem de ir até ele e de que, por algum motivo, desistiu. Agora, ao abrir novamente as portas desse caminho, estamos revisitando uma promessa que ficou suspensa no tempo. A promessa de que o espaço é parte do nosso destino natural e não apenas um palco temporário. É curioso pensar que, quando os astronautas de Artemis II derem a volta na Lua e verem novamente a Terra surgindo no horizonte, eles estarão testemunhando algo que nenhum ser humano viu desde a década de 1970. Eles verão um planeta completamente diferente daquele que a Apollo deixou para trás, mais populoso, mais conectado, mais consciente de sua fragilidade. E, paradoxalmente, essa visão que só alguns poucos terão será compartilhada com bilhões de pessoas através de câmeras, transmissões e narrativas digitais. O nascer da Terra, que mudou a percepção da humanidade uma vez, poderá mudar novamente, agora em tempo real. E é por isso que nesta série estamos construindo uma ponte entre passado e futuro. Porque entender a Apollo nos ajuda a compreender o peso histórico de Artemis. E entender Artemis nos ajuda a perceber que estamos vivendo o renascimento da exploração humana. À medida que avançamos para a próxima etapa dessa jornada, fica claro que Artemis não está apenas repetindo feitos antigos, mas redefinindo o que significa enviar humanos além da Terra. E talvez a parte mais intrigante desse processo seja como cada novo passo pode desencadear uma cadeia de consequências que se estende muito além da Lua. Porque, ao desenvolver tecnologias que permitam pousos precisos, habitats pressurizados, trajes mais resistentes e sistemas eficientes de comunicação em longas distâncias, estamos ao mesmo tempo criando a infraestrutura que poderá sustentar futuras viagens a Marte e até mesmo além dele. Em outras palavras, cada parafuso apertado na Artemis é um investimento indireto em um futuro onde missões interplanetárias deixam de ser especulação. E isso não seria possível sem a evolução natural do próprio conceito de exploração. A Apollo era movida pela urgência de superar um rival. Artemis é impulsionada pelo desejo de construir algo duradouro. É uma diferença fundamental que molda não apenas o objetivo, mas o ritmo do progresso. Hoje não se trata de colocar uma bandeira e ir embora. Trata-se de criar uma presença que permita testar formas de energia, de coleta de recursos, de proteção contra a radiação e de sobrevivência prolongada. Estamos criando o alicerce para uma espécie que pretende se expandir para além do seu berço azul. E isso exige paciência, tecnologia de ponta e a coragem de enfrentar incertezas que vão muito além das que existiam nos anos 1960. Com os módulos infláveis desenvolvidos por empresas privadas, com os sistemas de propulsão elétrica avançada, com a miniaturização de sensores e com a ascensão da inteligência artificial, aquilo que antes era imaginação, agora é planejamento. Não estamos mais perguntando, e se um dia for possível? Mas, quando começaremos a testar? Se observarmos o cenário atual, veremos que não é apenas a NASA que está mudando sua postura. Agências de outros países, como a ESA, a JAXA e até programas emergentes, estão se organizando para participar ativamente dessa presença lunar. E, paralelamente, a iniciativa privada entrou em cena com força total. Foguetes reutilizáveis, landers comerciais, parcerias com o setor industrial, tudo isso acelera o ritmo natural da exploração. A Apollo viveu em um mundo onde apenas governos tinham capacidade espacial. Artemis vive em um mundo onde a indústria participa do processo, impulsionando inovação de maneiras que seriam impossíveis há 50 anos. Isso cria um ecossistema novo, dinâmico, quase orgânico, onde ideias surgem e são testadas em um ritmo jamais visto. E enquanto isso acontece, há uma transformação cultural igualmente importante. A humanidade, pela primeira vez, começa a enxergar a exploração espacial não como um espetáculo isolado, mas como um projeto contínuo, quase rotineiro, que acompanha a evolução da própria sociedade. Pense em como foguetes são transmitidos hoje, em alta resolução, com câmeras a bordo, com dados telemétricos públicos, acompanhados por milhões de pessoas em tempo real. A chegada de Artemis ampliará isso para um nível ainda maior.
Eventos que antes eram exclusivos de autoridades e engenheiros, agora são acompanhados como finais de campeonatos esportivos. E essa proximidade emocional cria um novo tipo de engajamento, um engajamento que alimenta o futuro. E é justamente esse futuro que torna a Artemis tão essencial, porque, para que possamos nos tornar uma espécie multiplanetária, primeiro precisamos dominar desafios relativamente próximos. A Lua está a poucos dias de viagem. É hostil, sim, mas previsível. É ideal para testar tecnologias que poderão, no futuro, manter astronautas vivos durante meses em ambientes muito mais distantes. Quando pensamos em Marte, por exemplo, percebemos que mesmo pequenos erros podem se tornar fatais. Por isso, a Lua serve como nossa sala de treinamento, nosso campo de testes, nosso primeiro laboratório fora da Terra. Artemis é o passo inevitável entre a fantasia e a realidade da colonização espacial. Mas tudo isso levanta uma questão naturalmente filosófica. Por que fazer isso? Por que insistir em explorar? A resposta, embora complexa, talvez esteja no próprio instinto humano. Desde que aprendemos a navegar, buscamos horizontes novos. Desde que dominamos o fogo, procuramos expandir fronteiras. A exploração espacial é simplesmente a evolução lógica desse impulso. A Apollo provou que podíamos ir longe. Artemis está provando que podemos ir com propósito. E o que vier depois talvez prove que podemos ficar. E claro, essa história ainda está sendo escrita. Nada está garantido. Mudanças políticas, desafios financeiros, contratempos técnicos, tudo isso faz parte da realidade do espaço. Mas, se olharmos para o panorama geral, fica evidente que nunca estivemos tão próximos de uma nova era de descobertas. O retorno à Lua não é apenas simbólico, é estrutural. É o prólogo daquilo que pode se tornar a maior expansão de conhecimento da história humana. E você está acompanhando isso acontecer em tempo real. E agora, ao entrarmos na etapa final desta narrativa, percebemos que Artemis não é apenas um retorno à Lua, é um ensaio geral para algo muito maior. Em cada detalhe técnico, em cada cooperação internacional, em cada novo protocolo de segurança, existe a semente de um futuro onde a humanidade deixa de ser limitada ao seu único planeta. Pense em como o simples fato de estabelecer um ciclo de missões lunares cria uma espécie de rota logística fora da Terra. A princípio, essa rota serve para testar landers, treinar astronautas e montar módulos básicos. Mas, com o tempo, pode se transformar em um corredor permanente, por onde circulam cargas, experimentos e, eventualmente, pessoas indo e vindo de uma base lunar como quem viaja entre países distantes. E é nesse ponto que o impacto psicológico e cultural da exploração começa a se tornar evidente. Porque à medida que o impossível se torna rotina, as gerações futuras começarão a enxergar o espaço não como um lugar inalcançável, mas como uma extensão natural das possibilidades humanas. A Apollo criou um momento único, uma espécie de faísca brilhante em meio a um período turbulento da história. Artemis tem o potencial de criar algo muito mais duradouro. Um sentimento coletivo de que avançar é inevitável, de que expandir é parte da nossa essência, e de que a humanidade está pronta para enfrentar desafios que antes pareciam distantes demais. E quando olhamos para a história, percebemos que grandes saltos de exploração sempre vieram acompanhados de transformações profundas. As grandes navegações mudaram a economia global. Os primeiros voos mudaram a forma como percebíamos distâncias. O surgimento dos satélites mudou completamente a comunicação humana. Agora, a exploração lunar, e tudo o que pode surgir a partir dela, tem potencial para alterar nossa relação com energia, recursos, tecnologias autônomas e até mesmo com a própria noção de fronteira. Porque quando a humanidade coloca um pé fora do seu planeta, ela redefine o significado de mundo. E essa redefinição não surge de um dia para o outro. Ela nasce de pequenos avanços que se acumulam silenciosamente. Um novo tipo de traje espacial. Uma impressão 3D capaz de moldar estruturas usando poeira lunar. Um sistema de suporte de vida que dura mais do que qualquer outro já criado. Uma cápsula que retorna com segurança após enfrentar radiação e temperaturas extremas.
Cada componente se encaixa em um mosaico que, quando completo, permitirá algo que sempre esteve presente na nossa imaginação: viver fora da Terra. Não apenas visitar, viver. E é aqui que Artemis se conecta com algo ainda mais profundo: o início real, concreto, mensurável da exploração espacial humana em escala. Pela primeira vez, estamos construindo não apenas máquinas para visitar o espaço, mas ambientes para habitá-lo. Estamos criando sistemas que precisarão funcionar por meses, talvez anos, sem depender constantemente da Terra. Estamos aprendendo a gerenciar recursos de maneira autônoma, a lidar com emergências sem ajuda imediata, a operar equipamentos que precisam sobreviver a ciclos extremos de luz e escuridão. E tudo isso, por mais técnico que pareça, é um ensaio para o dia em que os primeiros humanos pisarem em Marte. Porque se queremos atravessar os meses de viagem até o planeta vermelho, precisamos primeiro dominar cada centímetro da Lua. Mas além da técnica, existe uma dimensão filosófica que Artemis reacende com força: a ideia de que a humanidade precisa olhar para além de si mesma. Em um mundo cheio de tensões, crises e conflitos, o espaço funciona como um ponto de convergência. Quando vemos uma missão como essa decolar, percebemos que somos capazes de realizar feitos extraordinários quando nos unimos. Que somos mais do que nossas diferenças. Que no silêncio do espaço existe um lembrete constante. Compartilhamos o mesmo lar, a mesma origem, o mesmo destino. E essa percepção se torna ainda mais poderosa quando imaginamos o que virá depois. Talvez bases lunares energizadas por reatores compactos. Talvez uma estação permanentemente habitada na órbita da Lua. Talvez a extração de gelo para transformar em água e combustível. Talvez missões tripuladas para regiões ainda mais distantes. Tudo isso começa com Artemis, com o retorno da humanidade ao seu satélite natural depois de meio século de ausência. É como se estivéssemos abrindo uma porta que permaneceu fechada por décadas, e ao atravessá-la, percebemos que o corredor do futuro é infinitamente maior do que imaginávamos. E quando esse futuro finalmente chegar, ele será visto como inevitável. As gerações que estudarem esse período talvez se perguntem como foi possível que ficássemos tanto tempo afastados da Lua. Talvez vejam a Apollo como o prólogo e Artemis como o primeiro capítulo real da nossa expansão pelo cosmos. E daqui a décadas, quando humanos estiverem vivendo e trabalhando em outros mundos, será impossível contar essa história sem mencionar que foi aqui, neste momento histórico, que tudo começou de verdade. Esse é o legado de Artemis. Não apenas o retorno, mas a abertura de um caminho permanente. E claro, tudo isso só faz sentido quando compartilhado. Cada lançamento, cada avanço, cada nova descoberta depende de pessoas que acreditam na importância da exploração. Depende de quem acompanha, de quem se informa, de quem se inspira. Por isso, se você gostou deste episódio e quer acompanhar toda a série, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma parte dessa jornada épica.